A teoria do apego nos mostra que o que aconteceu na infância não fica na infância. Muitas vezes são coisas que nos acompanham por toda a vida, mesmo que a gente não tenha consciência. E nesse episódio a gente vai falar exatamente sobre isso, como a infância pode afetar a nossa vida, sob essa perspectiva da teoria do apego. Então a gente vai falar sobre a teoria do apego, vai revisar os tipos de apego, mas a gente vai falar de uma forma bem específica, com exemplos de coisas que façam com que a gente possa visualizar melhor, para que cada um que está aí, então, para a gente fazer uma autoavaliação, né, de que às vezes coisas que são doloridas hoje, ou que nos perturbam, ou que nos deixam, né, meio baratinados no presente, podem ser coisas lá de trás que a gente precisa poder ressignificar, precisa poder entender, precisa poder fazer a conexão, que é justamente olhar para o apego nesse nível mais profundo, muito além do que a gente rotular o tipo de apego, mas é a gente entender em profundidade. Então esse é meu convite para que a gente possa entender um pouco mais, não só sobre a teoria do apego, mas também sobre a gente mesmo num processo de autoconhecimento. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio. Eu sou a Anne Streit, sou terapeuta do esquema, sou psicóloga clínica, mestre em psicologia e saúde, sou mãe e sou apaixonada por construir vínculos e por entender como o apego funciona. Então, quando eu tive meu bebê, uma das minhas maiores preocupações era não passar para ele situações que eu tinha vivido, então muito de uma volta que eu fiz a medos e inseguranças de eu criança, eu bebê, e o desejo de construir uma relação significativa com ele. Então, eu vou falar muito aqui sobre a perspectiva profissional, mas saiba que vai ter essa pitadinha de uma questão assim muito pessoal, que é uma paixão, que é conhecer mais sobre apego. E eu entendo também, eu sou psicóloga clínica, eu supervisiono outras colegas, né, outros colegas, especialmente mulheres, né, que é a maciça maioria da psicologia, e eu vejo a diferença que faz quando o profissional consegue entender em profundidade, olhar para essas conexões do apego em profundidade na prática clínica. Infelizmente, não é todo mundo que tem essa habilidade de olhar para o apego, para essas questões iniciais, de uma forma eficiente, não superficial, não apenas o rótulo, né? Mas quem consegue fazer isso, consegue ter muitos ganhos para o processo terapêutico que está inserindo o seu cliente. Mas até uma introdução que eu gostaria de fazer nesse episódio aqui, eu dou aula sobre apego, né, sobre teoria do apego para formações em terapia do esquema, em psicologia, mas eu gostaria muito de deixar claro que esse episódio ele é muito voltado para pessoas leigas, que não são psicólogos, que não entendem sobre isso, que daqui a pouco nunca ouviram falar sobre teoria do apego, só querem entender melhor sobre seus relacionamentos, sobre infância, enfim. Apesar de eu dar aula sobre teoria do apego e ter uma base teórica fundamentada sobre isso, eu procuro, né, e vou procurar ainda mais nesse episódio, ter uma linguagem bastante didática. Então, me perdoem aquelas pessoas que são especialistas em apego, me perdoem os colegas, mas a linguagem aqui e até o aprofundamento que a gente vai dar, ele é um aprofundamento não raso no sentido de conteúdo, mas ele é um aprofundamento mais simples na comunicação, que é para que todo mundo consiga usufruir do que está aqui, né? E quem quiser aprofundar mais, ou enfim, aí busque cursos, especializações, coisas mais específicas. Mas até iniciando, eu gostaria de deixar, vai aparecer aí na tela, os livros que eu indico. O primeiro ali que vai aparecer, né? Ele é para pessoas leigas, porém todos os outros são para profissionais, especialmente profissionais de saúde mental. Então, se tu for uma pessoa leiga, eu não recomendo a leitura, não por não recomendar no sentido de algo grave, enfim, nada disso, só porque vai ser uma leitura mais técnica, às vezes a pessoa não tem outra bagagem para compreender, e aí pode ser um pouco frustrante, mas são livros maravilhosos que vão dar toda essa bagagem teórica ali, em linha do tempo, sobre a teoria do apego. É muito por esse lugar que eu vou caminhar, então se tu quiser conhecer mais, né, nesse sentido teórico, tá aí as minhas recomendações. O apego, ele inicia já nos primeiros anos da vida. Os 3 primeiros anos, para a teoria do apego, eles são os anos mais importantes. Mas calma, não é para ninguém arrancar os cabelos, a gente tem toda a vida aí pela frente também. Mas esses 3 primeiros anos são muito importantes para a construção do sistema de apego, especialmente se a gente quer construir o apego seguro, que é o tipo mais saudável de apego, é o que vai nos dar
em termos de saúde mental, de personalidade, de autoestima, de habilidades psicológicas mesmo. O melhor, né, dos mundos é o apego seguro. Então, é fundamental que a gente tenha um trabalho intenso nos primeiros anos, os 3 primeiros anos especialmente. Então, a gente tem aí mais ou menos uma ideia de que a partir dos 4, 5 meses já vão se estabelecendo esse estilo de apego, ele já vai iniciando, né? Antes, o bebê, ele é tão dependente, ele tá tão fusionado com a mãe, até os primeiros 3 meses, os 3 primeiros meses, no caso, eles são, né, considerados os meses de esterogestação, então o bebê nem entendeu que saiu da barriga da mamãe ainda, ele acha que tá na barriga da mãe, e aí ele nem entende muito o que está acontecendo nesse sentido de... ele só sente essa angústia e precisa, né, do quanto menos frustração possível. É uma coisa como o Winnicott fala, que é um outro autor assim que eu admiro muito e estudo muito. Ele complementa bastante a teoria do apego no sentido assim, né, um complemento dos meus estudos, né, são pessoas e são figuras assim dentro da psicologia que cada um fez a sua trajetória em paralela, mas eles têm muita conexão se a gente for pensar nessa questão da primeira infância, né. E o Winnicott mesmo fala que no início da vida, então, o bebê tem essa dependência absoluta. E se a gente for pensar nos 3 primeiros meses, né, o bebê que tá ali na esterogestação, completamente ainda perdido, né? Alguns dormem a boa parte do tempo, se tá tudo correndo bem, eles dormem muito. Enfim, então não faz tanta diferença pro bebê quem que tá fornecendo os cuidados. Em geral, a mãe faz isso, especialmente se a mãe amamenta, ou se é a pessoa que tá ali, né, com essa dedicação. Às vezes a mãe também tá passando por um processo de transformação, de matrescência, também tá tão perdido quanto o bebê, mas é um período em que a gente não precisa ter medo, enquanto mãe, de dividir os cuidados. Às vezes a mãe, ela quer ficar com aquele bebê 100% do tempo, achando que é isso que vai fazer diferença, mas às vezes o que faz a diferença é a forma do cuidado, que é isso que vai ter muito a ver com o apego. Então, o bebê muitas vezes ele não vai ter, a criança pequena não vai ter a referência da pessoa específica, mas ele vai construindo um modelo interno. Então, para um bebê, a gente precisa, pensando no primeiro ano de vida, por exemplo, né, uma criancinha de meses, a gente precisa a garantia desse vínculo seguro. O que é esse vínculo seguro nesse estágio da vida? É que alguém não deixe chorar por muito tempo, no sentido de deixar chorar sem amparo. Também a gente não precisa arrancar os cabelos, de novo, né? Com essa expressão que eu acho muito boa. Que é assim, se eu tô dando o colinho pro bebê, se eu tô fazendo tudo o que eu posso para que ele pare de chorar, se eu tô aqui com ele, se eu tô aconchegando ele e mesmo assim ele tá chorando, tudo bem, isso faz parte, às vezes é do processo dele, né? Às vezes é algo que precisa ser compreendido. Mas pro apego seguro, a gente não precisa de uma perfeição no ambiente. A gente precisa de uma delicadeza que busca compreender o que aquele bebê, né, tá com alguma necessidade. É muito diferente. Então, só deixando claro, né, o problema não é a criança chorar. E isso também para criança maior, né? Então, uma criança de 1 aninho, 2 anos, que ela vai chorar, vai fazer ali o processo de, nossa, quem sou eu? Eu vou chorar porque eu quero pegar a tesoura e passar na casa inteira agora e não estão me deixando. Ela vai chorar, parece que ela tá sendo maltratada. Tem uns memes muito bons sobre isso, né? Nossa, hoje aqui em casa foi um escândalo porque eu não deixei tomar desinfetante, né? Então tem umas coisas assim que são super engraçadas, mas que para quem tá vivendo ali com a criança, dá meio que quase que um tilt, assim, porque a criança, ela se desespera. Então, o problema não é o choro, o problema não é a reação emocional da criança. E isso é importante, quem for pai e mãe, ou quem for ter um bebezinho por perto, é muito importante entender que o choro, a manifestação da emoção é natural que ela vem. Então, a gente não precisa querer que o bebê não chore pra gente ter a garantia do vínculo seguro. Mas calma, a gente vai falar da vida adulta, né, fazer essa relação, mas é muito importante a gente entender isso, porque no apego evitativo, o que a gente vê? Pais, cuidadores, que
vão treinar essa criança a não chorar. Vão treinar, a criança tá chorando lá no berço, elas não vão lá atender, porque é para ele aprender ou ela aprender a dormir sozinho. E a criança realmente aprende, só que ela aprende o desamparo. E isso, pro apego seguro, é assim horrível. Então, o apego ele vai se formar justamente nesses anos iniciais em que a criança não sabe comunicar o estresse dela, o que ela precisa, com uma forma verbal adequada. A criança vai aprendendo a fazer isso muitas vezes por modelos, por treino, né? E por um olhar sensível do adulto. E o Bowlby tem uma frase que eu anotei aqui para trazer justamente nesse episódio, que é: o que não pode ser comunicado à mãe não pode ser comunicado a ninguém. E aqui mãe, o Bowlby fala muito mãe, né? Porque, enfim, lá na década que ele criou a teoria, basicamente era só a mãe, mas atualizando, né, trazendo uma contemporaneidade, ele nunca fez esse recorte de que tem que ser a mãe necessariamente, é quem faz o papel de cuidador principal ali, e que muitas vezes essa pessoa que vai estar no lugar de pessoa mais importante, que vai fazer todos os cuidados, que vai estar ali a maior parte do tempo. Então, o que não pode ser comunicado a essa pessoa não pode ser comunicado a ninguém. Então, traduzindo, um bebê que tá chorando no berço, com medo, ou daqui a pouco com, sei lá, precisando ser aconchegado, né, com alguma questão ali emocional, que não recebe apoio, porque não recebe colo, não recebe um aconchego, porque a pessoa já foi lá e viu que não tem xixi, que não tá com fome, e que não é nada de doença, que deixa ele lá chorando, ele não consegue comunicar a angústia dele, e aí ele não consegue comunicar a ninguém. E isso fica na criança, fica o registro dessa não comunicação, desse não atendimento. Então, muitas vezes a gente, adulto, não vai ter essa consciência do que aconteceu na infância, porque as pessoas criam os filhos e aí muita coisa é normalizada, ou a gente não tem informação mesmo, né, de como foi de fato, mas a gente tem essas impressões, ou a gente vai ter o arrepio, a gente vai ter as sensações, a gente vai ter as questões da vida adulta que vão se assemelhar muito ao que aconteceu lá. Então, por exemplo, um adulto que viveu essa situação de não ser acolhido no berço, ele pode não conseguir manifestar suas frustrações. É alguém que fica muito angustiado e que não consegue nem falar, às vezes nem na terapia consegue manifestar que tá com desconforto. Às vezes é a pessoa que quanto mais desconforto tem, e quanto mais daqui a pouco assim, nossa, eu tô fazendo terapia, eu vou direitinho toda semana. Aí minha terapia é na segunda-feira, no domingo tem uma briga cabeluda com meu marido, segunda eu desmarco a terapia. Justamente no dia que eu mais preciso, que eu teria que comunicar, que eu teria que expressar, que eu encontraria um apoio, que eu encontraria um espaço para ventilar o que eu vivi, eu não consigo. Porque se eu fui esse bebê, né, ou que, enfim, eu tive essas experiências de desamparo ou de ter sido silenciada, vai ser muito difícil para eu me comunicar. O que é importante, né, sempre lembrar quando a gente fala de apego, que isso tudo a gente compreende, mas nada é, assim, imutável, né? Então a gente compreende justamente para mudar, para pensar em estratégias de como enfim, superar isso, né, ressignificar. Claro que não é a proposta desse episódio específico, até tem alguns aí que a gente vai falar especificamente sobre cada um dos estilos de apego, de como superar e tudo, mas, né, é uma coisa muito subjetiva, muito profunda, muito emocional, então a gente vai contar com parceiros de apego seguro para fazer isso, parceiras, né? A gente vai contar com relações saudáveis, profissionais também, então terapia entra aí. Enfim, então tem toda essa relação. Então o apego, ele surge na história, né, da nossa vida, num período em que a gente não consegue verbalizar as coisas. Por isso que o apego é tão importante, porque ele é como se fosse essa memória, essa sensação, não é nem a memória do que aconteceu, é a memória sensorial, porque o bebê ele tá no estágio sensório-motor, né? Então ele nem consegue verbalizar as coisas, ele sente e o corpo responde. Então a gente ter muita conexão com o nosso corpo é algo que também
faz a diferença, né? Os momentos que a gente engole o choro, os momentos que a gente se emociona mais com alguma coisa, são momentos também importantes e que vão falar sobre o nosso estilo de apego e as nossas heranças aí, né, com relação às relações principais. Agora, sim, falando não só dos estilos de apego, né, mas essas vivências da infância, elas, se forem vivências nocivas, vivências tóxicas, de estresse, de muito desamparo, negligência, isso muda a nossa questão toda cerebral, né, muda algumas questões, inclusive, de desenvolvimento. A gente tem a relação aí de TDAH com trauma, com questões, assim, de muita privação, de muita negligência. Então, em psicologia nada é causa e efeito, né? Não é uma coisa linear, mas a gente vê muita origem, né, dessas questões de estresse, desse ambiente tóxico, desse ambiente que tem essas situações com impactos no desenvolvimento. Se a gente for pensar no estilo de apego, a gente pode ter ou apego seguro ou apego inseguro. Do inseguro, a gente pode ter 3 tipos, que é o evitativo, o ansioso e o desorganizado. Então, esses 3 tipos de apego inseguros, eles vão gerar uma questão de baixa abertura às relações, ou a gente fica mais inseguro com relação às relações, a gente fica mais preocupado com as relações, ou a gente tem uma expectativa negativa do que esperar das relações, ou a gente se envolve em relações que não são boas para nós mesmos. E o apego seguro, por outro lado, ele traz uma questão muito bonita, não só com relação ao tipo de relacionamento que a gente vai viver, que são relacionamentos seguros, mais saudáveis, fortalecidos, enfim, a gente tem menos sofrimento quando a gente consegue vivenciar uma relação segura. Mas é interessantíssimo ver como a construção de um apego seguro na infância faz com que aquela pessoa ela consiga ter mais autoestima, ela consiga navegar pelas relações de uma forma mais leve, ela consiga usar o seu potencial. Então, são pessoas que conseguem gerir melhor o estresse, conseguem administrar melhor os problemas, porque elas têm uma gordura melhor de terem sido amparadas, de terem sido correguladas e aprenderem a se regular. Então, muitas vezes o que a gente não vê é que o apego inseguro, que a gente daqui a pouco tá ali fomentando enquanto pai e mãe, ele vai gerar problemas na construção do ser daquela pessoa, né? De self daquela pessoa, na resiliência dela. Então, uma pessoa que é resiliente, que é madura emocionalmente, ela teve relações de apego seguro, com certeza, se não na infância, ao longo da vida. E falando então dos tipos de apego, né? No apego seguro é aquela pessoa que no momento de vulnerabilidade, de estresse, ela busca o seu cuidador e ela encontra conforto. Isso dá uma tranquilidade para explorar o ambiente. Isso faz com que aquela pessoa tenha mais coragem, ela seja mais ousada, ela corra mais riscos, porque ela sabe que ela tem para onde correr se ela for voltar. No apego inseguro, agora falando dos inseguros, né? No apego inseguro ansioso, é aquela pessoa que não sabe o que esperar. Então, ora, ela até encontra um cuidador que acolhe, ora ela encontra um cuidador indisponível. Só que isso para a criança gera uma ativação numa questão aqui de vigilância. Então ela sempre quer que apareça, obviamente, o cuidador disponível, atento, acolhedor. Então ela fica buscando esse cuidador e muitas vezes isso faz com que essa criança deixe de explorar o ambiente, faz com que essa criança não corra riscos, ela quer conter, ela quer garantir que a mãe boa, que a mãe atenta e sensível vai estar ali. Então, ela tem uma doação muito grande para esse relacionamento. No apego evitativo, a criança ela é treinada a não mostrar vulnerabilidade. Então, são pais que recriminam o choro, são pais que quando a criança está chorando, eles ignoram, né, se tem outros adultos no ambiente, eles vão falar, finge que não viu, olha para o outro lado, não foi nada. Eles fazem isso para que a criança também não dê bola. O apego evitativo, na minha opinião, é o que parece, né, no momento em que ele está sendo desenvolvido, parece que ele é uma boa ideia.
Só que quando a criança vai crescendo, ela vai se afastando de relações, então ela não vai conseguir confiar com uma plenitude. Ela também não vai correr tantos riscos assim, porque ela vai ter a sensação, né, de que ela só precisa dela mesma. Então eu vou tentar aqui dar passos mais controlados, porque eu preciso garantir a minha segurança, a minha sobrevivência, porque se eu precisar, não vou ter ninguém lá, porque de fato, quando o apego evitativo muitas vezes foi buscar no cuidador, num momento de vulnerabilidade, vai em busca, né, de apoio e recebe, às vezes, enfim, humilhação, ou recebe essa frieza que é de, enfim, né, de reforçar que não chora, que não precisa chorar, que não foi nada. E isso é muito duro para a criança lidar, né? E aí faz com que emocionalmente essa criança tenha muitos conflitos, no sentido de ela tá sentindo algo, então ela tá se sentindo muito vulnerável, e a pessoa que ela confia tá dizendo que não foi nada. Mas o que ela faz com o que ela tá sentindo? Então são pessoas que muitas vezes vão engolindo o que sentem e vão vivendo. São pessoas que a gente olha adulta e pensa assim, cara, essa pessoa tem um coração de pedra, ela não sente nada. Mas isso é um treinamento, né? E depois, se a pessoa quiser viver adulta relações saudáveis e profundas, e de segurança e de confiança, ela precisa fazer um trabalho inverso, de se abrir para a vulnerabilidade, de entender a história de vida, né? De entender de onde que vem. E no apego desorganizado, a gente tem uma questão de que a criança, ela depende de alguém que abusa dela, ou que é tão negligente a ponto de gerar medo, de gerar um medo com relação a sua sobrevivência. No apego evitativo, a gente tem, às vezes, essa negligência com relação a questões emocionais, mas a gente não tem uma negligência do básico. Então, o pai e a mãe vai fazer isso de, ai, não foi nada, né? Finge que não foi nada, olha pra lá, ou não acredito que vai pedir colo. Não, tu já é grande, né? Tem atitudes assim, mas é alguém que tá lá servindo o jantar, é alguém que tá lá, que vai botar a criança pra dormir, que depois a criança vai, se chorar, não vai ir, mas tá fazendo essa coisa assim, material. No apego desorganizado, a questão é que na infância são pessoas que são muito, às vezes estão vivendo problemas, muita turbulência. Então, às vezes é a criança que vai ficar ali suja, que vai ficar, às vezes, exposta a discussões dos pais, vai ficar exposta a questões que são demais para a idade dela. E que às vezes, se tá tudo bem, essa criança vai poder contar com aqueles adultos. Então fica essa confusão, essa desorganização, mas é no sentido de que, às vezes, esse cuidador, ele é alguém que eu posso contar, e outras vezes é alguém que, sei lá, tá lá jogado no sofá bêbado, e que eu vou falar, eu nem conheço, que quando abre a porta, eu já, no barulho do trinque, eu já me gelo, porque eu sei que vai botar a casa abaixo com briga e com coisas, né? Então, no apego desorganizado, a gente tem bastante relação com situações de violência, negligência, abuso emocional, abuso, né, de todos os tipos. Então, agora que a gente fez toda essa linha do tempo, um pouco já fui fazendo aqui as conexões, mas deixando mais específico, né? Uma pessoa que teve uma relação de apego seguro, pelo menos uma, mas pode ter tido mais relações de apego seguro, ela entende que o que ela sente é válido, ela se vê como alguém que merece ser bem cuidada, bem tratada, que pode ter profundidade no compartilhamento emocional, que vai receber um suporte, que vai receber uma escuta, que não precisa ser perfeita, mas que sabe que vai ter um colo ali, mal ou bem, vai ter um colo para poder descansar, né? E isso é muito bonito, assim, de ver, uma coisa que, nossa, eu sou apaixonada de ver, às vezes, assim, adultos no colo dos pais, sabe? Ou, assim, uma mulher adulta que vai pegar um colo da mãe ou do pai, que não é só o colo físico, né? Mas é esse colo de, ai, eu vou ligar para minha mãe, ela vai me entender, ou mesmo que ela não entenda, tipo, totalmente o que aconteceu, ela vai estar ali por mim, né? Essa sensação de segurança.
que é muito mais do que a palavra em si, é muito mais do que uma total, um emaranhamento, né? Eu concordar com tudo, ou eu ser validada por tudo, mas é essa sensação de que o meu sofrimento é válido, de que eu tenho alguém na vida, ela é muito, muito especial. Então, as pessoas que viveram um apego seguro, quando adultas, elas têm essa sensação de que elas têm dignidade, né? Que elas têm valor. Não quer dizer que essas pessoas não possam se meter em apego em relacionamentos abusivos. Só que qual que é o princípio? Às vezes essa pessoa recebeu tanto nas relações seguras da vida dela que ela nem passa pela cabeça que outras pessoas podem ser maldosas, que outras pessoas podem ser descuidadas, abusivas, negligentes, né? Enfim. Então, às vezes ela cai de paraquedas porque ela tá confiando plenamente. E aí, quando ela vê, ela tá lá sendo traída, ela tá lá passando perrengue, né? Por isso que a gente não pode rotular, né? Ou sair julgando e achando que a pessoa que se meteu numa relação de abuso, ela teve necessariamente uma vivência violenta, né? Muitas vezes sim, porque tem essa relação também, mas às vezes é por ingenuidade mesmo, né? Porque ela acredita que as pessoas vão ser boas para ela, como ela sempre teve em casa, né, dos pais, então também na criação, mas isso não tem só a ver com apego, né? Tem a ver com parentalidade. Mostrar, sem tirar a esperança da criança, que a maldade existe, né? No sentido de preparar aquela criança para questões injustas da vida, né? Até é difícil falar sobre isso, mas enfim, é importante a gente ter, pouco a pouco, né? Conforme a criança vai conseguindo, a gente ir se calejando, né? A criança ir calejando e a gente também ir se calejando para conseguir lidar, para se prevenir dentro do que é possível. Pensando agora no apego evitativo. Quando a criança, ela tem, né, um apego evitativo em casa, que ela chora e vai correndo para o pai ou para a mãe, e ela recebe uma postura mais indiferente dos pais, ou claramente alguém que diz, isso aí não é nada, engole o choro, aqui em casa a gente é forte, pessoas fortes não ficam chorando por qualquer coisa, não precisa chorar. É uma criança que, além daquela confusão interna que fica, quando adulta, muitas vezes ela vai ter uma situação e ela vai ter a sensação de que não é tão grave para que ela precise pedir ajuda. Então, não é que ela não pediria ajuda, mas é que nunca na cabeça dela é tão grave a ponto de ela pedir ajuda, ou de ela precisar, ou ter o desejo de compartilhar o que ela está sentindo, porque tem essa sensação, tem esse histórico de que tem alguém ali, né? Tem uma voz internalizada, um modelo mental de que não é nada. É aquela pessoa que, por exemplo, se tá num dia de merda, uma amiga vai lá e pergunta, tá tudo bem, né? Tô te achando um pouco diferente. Ela vai dizer, claro, amiga, tá tudo bem. Não, já passou. Não vai conseguir se abrir, mas vai chegar em casa, vai chorar no banho, vai às vezes se descabelar, vai pensar em pedir demissão, vai pensar em largar tudo, correr para as montanhas, mas não vai conseguir expressar para o outro nesse nível de vulnerabilidade. No apego desorganizado é aquela criança que muitas vezes tem muito amor pela mãe e também sente esse amor de volta, mas que nem sempre encontra uma mãe disponível. Então, essa mesma mãe que às vezes é tão amorosa e acolhe, também é a mãe que do nada grita, do nada briga, do nada é assustadora, bate coisa, ou às vezes está muito mal, às vezes está lá deprimida, né? Abandonou no sentido emocional aquela criança, mesmo que seja por alguns períodos, né? E aí é uma criança que, por vezes, ao mesmo tempo em que ama, também sente muito medo, né? Muito medo do que esperar dessa mãe. E na vida adulta, é uma pessoa que pode se envolver no relacionamento, em relacionamentos, em geral, muito intensos. Quando a pessoa, o parceiro ou a parceira, demonstra amor, é aquela pessoa que tende a se sentir sufocada, sem saber como lidar, sem saber, né, como reagir. Às vezes se sente até hiper responsabilizado, do tipo, nossa, eu sou responsável pelo amor, o que eu fiz, o que eu gerei nessa pessoa, que agora ela me ama tanto, ou que ela tá tão apegada a mim. E aí, nesses momentos em que a pessoa tá lá demonstrando muito amor, ou intensidade, ou, né, querendo aproximar os laços, se afasta, mesmo que não precisa lá terminar o relacionamento, mas dá uma afastadinha, dá uma esfriada,
E aí, quando o parceiro, a parceria amorosa, né, faz um movimento menos intenso, então a pessoa fica um pouco mais distante, é aquela pessoa que fica apavoradíssima, acha que não é mais amada, acha que tudo acabou, então fica sempre esse caos interno, esse caos no relacionamento. Pensando no apego ansioso, a gente tem aquela criança que muitas vezes só recebe atenção quando tá doente, ou quando algo muito horrível acontece. Então, por exemplo, é uma mãe que tá lá sobrecarregada, ou um pai que tá lá muito envolvido no trabalho e que só dá atenção se o filho, sei lá, briga com um colega, ou tira uma nota baixa, ou fica com febre, e aí todo mundo se envolve ali. Então, aquela criança internaliza que ela só é vista em momentos muito graves. E aí, na vida adulta, é aquela pessoa que muitas vezes, ao invés de expressar com tranquilidade o que sente, navegar pelos relacionamentos de uma forma tranquila, além de ficar hipervigilante ao movimento dos outros, também expressa com muita intensidade. Então, é aquela pessoa que, ao invés de dizer assim, ai, senti tua falta, a gente nunca mais conversou, o que tu anda fazendo, vamos tomar um café, é aquela pessoa que já fica desesperada, pensa assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa, tá tudo bem entre a gente. Ou que diz, tu nunca liga pra mim, tu não quer mais saber de mim, eu acho que tu mudou muito comigo. Então já tem uma reação muito intensa diante de alguma questão ali, que né, é muito comum diante de afastamentos percebidos, né? Nem sempre afastamentos de fato, mas que não consegue ficar de boa para manifestar algo para o outro, sempre precisa de uma coisa intensa, né? Assim, um movimento muito intenso, porque é assim que vai se sentir vista, vai se sentir importante ali naquele relacionamento. E pensando no apego seguro, então imaginem, né? Eu vou falar aqui de uma situação, essa do berço, que eu acho que ela é muito ilustrativa e infelizmente comum hoje em dia, com tantos treinamentos de sono que são de todo tipo, né? Não é que eu sou contra treinamento de sono, mas eu acho que não é que eu acho, né? Eu sou contra treinamentos de sono que não se atém ao vínculo com a criança. Muitas vezes usando estudos que são muito rasos, fazendo uma questão até de manipulação de dados. Então, assim, não tem estudos que mostrem que isso seja um problema. Não, na verdade tem. Toda a teoria do apego mostra que sim, e todos os estudos da teoria do apego mostram que deixar uma criança desamparada é algo super prejudicial, não só para as relações e para o momento atual da criança, mas por toda a vida dela, né, para a construção da saúde mental, né, da personalidade daquela criança, com dela e das suas emoções, então tudo isso aí que a gente já conhece. Então imaginem uma criança pequena que tá no berço de noite, que até dorme relativamente bem, e aí acorda porque deu um trovão. Chora, e aí o pai ou a mãe, daqui a pouco, se fosse um outro estilo de apego, né, enfim, uma outra conduta parental, nem iriam esperar a criança se acalmar sozinha, ou enfim, se ela chorasse muito, iam deixar lá até ela chorar de cansar, como muitas pessoas eu já vi falar, né, infelizmente. No apego seguro são pais, então, que recebem essa criança, que vão lá, que ficam do lado dela, que esperam ela se acalmar, que estão lá dando suporte, que muitas vezes, se for uma criança maior, podem dizer, olha filha, né, é o trovão, acontece, às vezes a gente fica assustado mesmo, faz parte, mas eu tô aqui contigo. Não precisam explicar muito, não precisam querer ter pressa para a criança sair da emoção. E o que acontece? Essa pessoa, ela fica com um modelo interno de que ela não precisa se assustar diante do que ela sente, ela pode se assustar na vida, ela pode chorar, ela pode ter medo, mas que isso passa. E essa vivência, se a gente for parar para pensar, né, é algo que muitos adultos passam a vida sem ter experienciado, e por isso que às vezes as emoções negativas são tão assustadoras, né, as emoções negativas no sentido emoções desagradáveis de sentir medo, angústia, raiva, né? São emoções que a gente quer arrancar de dentro, porque às vezes a gente se conecta com essas vivências de desamparo ou de ter que lidar sozinho quando a gente não tinha condição de lidar, né? Uma criança não consegue lidar sozinha. Então, pensando no apego seguro,
não só dessa confiança no outro e essa beleza das relações seguras, mas também dá essa garantia tão profunda interna de que eu não preciso me desesperar por estar com medo. O medo faz parte de quem eu sou. Poxa, era um trovão, né? Poxa, era uma situação justa da minha raiva. E passa, né? E enfim, e é legal do apego seguro que a gente não cria essa dependência. É bem pelo contrário. Para a construção do apego seguro, parece sim que é uma dependência, né? Então, a criança chora, eu preciso ter uma resposta, eu tenho que ir lá para dar esse suporte. Mas depois, a criança ela passa de um estágio de corregulação, então ela não precisa do adulto para se tranquilizar, ela internaliza essa situação da regulação, então a corregulação se torna a regulação. E é muito cabeludo, gente. Falando para vocês num ponto de vista como psicóloga clínica, é muito cabeludo ensinar um adulto a se regular emocionalmente sem a corregulação, sem experiências de corregulação. Muitas vezes o terapeuta precisa dar esse amparo da corregulação primeiro para essa pessoa conseguir aprender a se regular. Por isso que é tão desesperador para algumas pessoas sentir, simplesmente sentir, chorar, né? Desorganiza uma pessoa, sentir raiva, às vezes desorganiza a pessoa bota a casa abaixo porque tá tentando lutar contra a raiva e aquela raiva ficando cada vez mais grande, né? Por isso que tantas pessoas se anestesiam com celular, com uso de substâncias, com, enfim, né? Pornografia, tudo que vocês possam imaginar, porque não tem essa experiência de vivenciar o que sentem de uma forma tranquila e de amparo. Eu espero que tenha feito sentido toda essa pincelada que a gente foi dando aqui. Espero que tu possa sair desse episódio tendo uma visão de como essas experiências de apego, né, da vida, da infância, podem e são importantíssimas por toda a nossa vida. E eu queria te perguntar se tu tem alguma história da tua infância que tu consegue fazer essa relação de como era e de hoje, ou mesmo que seja assim, tu consegue ver um problema de hoje, uma dificuldade de hoje que tu associa lá da infância, mesmo que seja, não precisa me dar um fato lá da infância, pode me dar uma sensação. Queria conversar também nos comentários sobre isso, assim, o quanto que pra ti esse assunto é familiar, ou quanto para ti isso é totalmente novo, quanto que tu ainda fica com dúvidas. Me escreve tuas dúvidas aqui, porque eu sei que eu tento deixar mais didático possível, mas eu sei que eu também tenho que lidar com conseguir deixar várias lacunas em abertas, porque é algo muito profundo, com muitas variáveis, então muitos exemplos sempre ficam de fora, muitas situações, né, super importantes às vezes ficam de fora. A gente pode continuar conversando, posso trazer outros episódios, outros conteúdos sobre isso, se for do interesse de vocês. E me conta aqui nos comentários, então, dúvidas ou questões, né, da onde tu tá nessa caminhada do apego, se tu tem interesse pra tua vida de relacionamentos pessoais, amorosos ou amizades, ou pra relação com teu filho, filha, ou mesmo com os teus pais, né, ou mesmo de autoconhecimento, eu quero saber. E muito obrigada pela companhia até aqui. Se tenha feito sentido esse episódio, compartilha nas suas redes sociais, que ajuda muito o canal, né, o podcast a chegar em outras pessoas, a também fazer sentido na vida delas. Eu agradeço muito a sua companhia e se, assim, fizer muito, muito sentido, tu quiser se inscrever aqui no canal, se estiver pelo YouTube ou lá no Spotify, deixar uma avaliação de nota máxima, né, ajuda bastante também a reputação e essa caminhada do podcast. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo episódio. Um beijão e até lá!